Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que alegria poder estar aqui nesta noite, adorando e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus, juntamente com cada um dos irmãos. E eu queria que você já fosse abrindo a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero estender ao Senhor a minha gratidão nesta noite, por poder estar aqui adorando o nome do Senhor. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Valdo. Deus em Cristo continue abençoando o Senhor, toda a família, toda a liderança. Deus abençoe também o presbítero, o pastor Nilson. Que Deus em Cristo continue abençoando. Irmãos, hoje eu tenho 25 anos, então tem 10 anos mais ou menos que eu me converti na Assembleia de Deus deste campo em Barra do Saí. Glória a Deus. O pastor Nilson na época era o presbítero. Passa umas dores de cabeça comigo, né? Mas lá o Senhor me fez promessas e hoje estou vivendo aqui o cumprimento daquilo que o Senhor. Aleluia! Eu queria também agradecer a Deus pela vida dos líderes: Josival, Cássio, Gagal, Edenir, Lorena, Carol, Joyce, Sidney e Ingrid. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Obrigada pelo convite. Deus abençoe o Fábio Júnior, que foi quem nos fez o convite. Obrigado também, presbítero Alex, por ter nos trago e ter sido um momento tão agradável. Que Deus continue abençoando a sua família. Aleluia. Amados, está comigo hoje o meu nego, amor da minha vida. Obrigada por me acompanhar, meu amor. Minha referência de pregação, eu sempre fico muito feliz quando ele está comigo. Amados, Romanos capítulo 6, quantos encontraram, digam amém? Amém. Versículo 1 e 2, depois versículo 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus! Ainda sobre os teus pés, nós vamos orar uma vez mais. Lá no final depois, amados, estarão expostas algumas bíblias femininas e personalizadas como esta. Todas elas têm letra hiper gigante, harpa cristã, caneta, marca-página. Você adquirindo uma dessas bíblias, você estará também cooperando no nosso ministério, amém? Nath, não sabia que você viria hoje, é por isso que eu tenho uma condição especial. Se você comprar comigo hoje, você só paga na data 20 de dezembro. Como assim, Nath? Só paga na data 20 de dezembro? Sim, para isso eu preciso de duas coisas de você. Primeiro, você tenha um número de telefone que tenha o WhatsApp, que é onde nós entraremos em contato com você. E segundo, e mais importante, que tu seja mulher de Deus de caráter que compra e paga. Se é mulher de Deus e de caráter, tem o número de telefone, gostou do modelo, passa lá no final e adquire a sua. Não vale dar calote em Bíblia, né, irmão? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos lhe agradecer. Aleluia. Pela oportunidade de estarmos na tua casa. Meu Senhor, obrigada, porque a tua presença já se faz real no nosso meio. Eu sempre digo ao Senhor, Pai, eu entendo muito bem o sentimento que havia no coração de Davi quando ele disse para ti que mais vale um dia nos teus atos. É verdade, Deus. Um dia na tua presença. Aleluia. 1000 anos fora dela. Em nenhum outro lugar nós encontraremos essa graça que nos mantém de pé, que nos sustenta. E te agradecemos por isso. Estamos agora na hora da tua palavra, meu Senhor. E o meu pedido é que tu fales conosco de uma maneira muito especial. Tome cativa a nossa mente, leve-nos ao entendimento da tua palavra. Se o critério e requisito para o Senhor falar em uma casa, se o critério e requisito para o Senhor falar em um ambiente é ter servo que te ouve, o nosso clamor aqui nesta noite é um só. Pode falar, estes servos vieram aqui para ouvir a tua voz. Nós estamos aqui por causa da tua palavra.
fales e não te cales. E se você, assim como eu, ama a palavra do Senhor Jesus, se assenta, glorificando e exaltando o nome dele. Aleluia. Não vai embora não. Glória a Deus. Amados, eu preciso um pouquinho da tua atenção, que o assunto do qual nós iremos tratar aqui nesta noite se encaixa dentro daquilo que nós chamamos de temáticas doutrinárias. Por se tratar de uma doutrina, requer um pouco mais de atenção para que nós possamos compreender o que o Senhor tem a falar aqui nesta noite. Talvez para alguns é a primeira vez que me vem ministrando, e eu vou falar algo ao meu respeito. A maioria das pessoas sempre pensam assim, no início da mensagem: eu vou dormir. Mas vou te falar uma coisa, vai dormir não. Jesus vai deixar você acordado, e eu tenho certeza que se você ficar acordado até o final, prestando atenção na palavra, Ele recompensará você. Amém? Aleluia, amém. A carta escrita por Paulo aos Romanos é uma das cartas mais belíssimas que nós encontramos no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que gerou muitos avivamentos, é uma carta em que os pais da igreja, em que os avivalistas sempre usaram muito, porque nós temos aqui na carta de Paulo aos Romanos algumas singularidades dos escritos paulinos. E a carta de Paulo aos Romanos é o que nós consideramos ser o maior tratado acerca da graça. Paulo é quem escreve esta carta, apesar de nós percebermos no capítulo 16 que não é Paulo quem escreve por seu próprio punho, mas é Décio quem escreve, porém quem está ditando é Paulo. E embora não tenha sido escrito pelo punho de Paulo, nós percebemos aqui a essência paulina dessa carta, porque Paulo é também conhecido como o apóstolo da graça. Nenhum outro homem ou autor do Novo Testamento falou tanto sobre a graça quanto o apóstolo Paulo. Então, se nós queremos entender sobre a graça, não se faz apenas necessário, como se faz indispensável a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Só que antes de nós entrarmos diretamente no capítulo 6 e entendermos o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite, faz-se necessário primeiro entender alguns princípios basilares da graça. Por que, Nath? Porque se nós compreendermos primeiro estes princípios, quando abordarmos o capítulo 6 de Romanos, veremos que toda a compreensão será ainda mais facilitada. Amém? Então, para nortear estes princípios, eu gostaria de fazer 3 perguntas, cujas respostas dessas perguntas serão suficientes para abrir o nosso entendimento. E a primeira pergunta é: o que é a graça? A segunda pergunta é: o que a graça tem a ver com a fé cristã? E a terceira pergunta é: de que maneira a graça se manifesta? Quais são as manifestações da graça? E a resposta da primeira pergunta é cálice, que significa graça, Nath. Graça vem do termo grego cálice, que significa favor, ajuda benevolente, boa vontade. Mas para a teologia cristã, o significado que mais representa a graça para nós é aquele que também é muito conhecido: favor imerecido de Deus. Então, graça é favor imerecido de Deus para com os homens. E a segunda pergunta é: o que a graça tem a ver com a fé cristã? E a resposta é tudo. A graça tem tudo a ver com a fé cristã, porque ela não é só uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, como ela é também uma doutrina basilar, fundamental do cristianismo. E há algo interessante quando nós entendemos que graça não se encontra em nenhuma outra religião. É comum nós vermos em praticamente todas as religiões os ensinamentos acerca de misericórdia, amor, perdão, relacionamento, mas é única e exclusivo do cristianismo a doutrina da graça. Por que, Nath? Porque a graça é um presente de Deus a
a nós pelas obras de Jesus Cristo. É um presente que Deus nos dá não como mérito e recompensa por um trabalho que nós fazemos a Deus, mas é um presente que Deus nos concede pela obra que Jesus fez por nós. Aleluia! Por que a graça é assim tão importante para o cristianismo? Porque primeiro nós entendemos que nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9, o apóstolo Paulo disse: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, porque Paulo no 9 ele explica: não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia! É dom dado por Deus, é um presente de Deus. Paulo também disse na sua carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça é o meio pelo qual nós somos salvos. Segundo, a graça foi o meio pelo qual nós fomos alcançados. Veja o que Paulo disse em Efésios capítulo de número 2, versículos de número 11 a 14. Ele disse: lembrai-vos em que outro tempo éreis gentios na carne, e naquele tempo estáveis sem Cristo, alheios e estranhos à aliança da promessa, separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus. Mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, agora foram trados para perto. Glória a Deus! Aleluia! Ele é a nossa paz. Oh, glória! Porquanto fez de todos os povos, a saber, gentios e judeus, um só povo, e derrubou o muro de separação que havia entre nós. Oh, glória! Antes da graça, o máximo que eu e você poderíamos ter de Deus, da glória de Deus, era observar o templo no pátio dos gentios. Verdade. O mais perto que nós poderíamos chegar da graça, da glória de Deus, era no pátio dos gentios. Mas Paulo disse: ele derrubou o muro de separação. Oh, glória! O véu foi rasgado. Aleluia! Agora não tem Oh, judeu, glória! não tem gentil. Agora tem a igreja de Aleluia! Cristo. Oh, glória a Deus! É verdade, Deus! Obrigado, Jesus! Graça, nós fomos alcançados. E Aleluia. nós percebemos na graça como é que a Trindade opera em união para que a graça chegasse até nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Pedro disse: o Deus de toda a graça. Deus é o autor da graça. Jesus é o consumador da graça. João capítulo 1, versículo 17, João disse: a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia! O Santo, Nath, ele é o agente da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Veja o que o autor aos Hebreus disse nesta carta. Ele disse: se alguém pecar, se alguém transgredir a lei de Moisés, esse morrerá sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele diz no 29: imaginem quanto mais severa será a punição daquele que pisa o Filho de Deus, que afronta o sangue da nova aliança, pelo qual vocês foram justificados, e insulta o Espírito da graça. O que ele está dizendo? Se havia punição severa ao quebrar a lei de Moisés, que maior punição não terá para aqueles que pisam no sangue da nova aliança Verdade! e insultam o Espírito da graça?
Então Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito trabalharam em união, em favor de nós, por meio da graça de Jesus. Só que, Nath, nós perceberemos ao longo do estudo da graça, da leitura das Escrituras, que a graça de Deus ela se manifesta de algumas formas. Aleluia. Tanto é que o apóstolo Pedro disse em sua epístola, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10: vocês ajam cada um de acordo com o dom que receberam, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Essa expressão multiforme no grego é poikilos. E o que é poikilos, Nath? Aquilo que é variado, diversas formas, diversos formatos. Então a graça de Deus é uma só em essência, mas ela se manifesta de várias maneiras. Algumas manifestações da graça para que nós possamos entender. De acordo com Tito 2,11, nós já percebemos que a graça de Deus é uma graça salvadora, mas a graça de Deus também é justificadora. Aleluia! Romanos capítulo 3, versículo 14, Paulo diz, versículo 24, Paulo diz: mas nós somos justificados gratuitamente pela graça. A graça de Deus também ensina. A graça de Deus também é educadora. Aleluia! Capítulo 2, versículo 12, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, ensinando todos os homens a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas e a viver neste presente século de maneira sóbria, digna e piamente. Então a graça de Deus é salvadora, a graça de Deus é justificadora, a graça de Deus é educadora. Oh, glória! Há um teólogo que disse que os crentes mal educados provavelmente não conheceram a graça, porque a graça de Deus também educa. Aleluia! A graça de Deus também fortalece. O jovem Timóteo estava enfrentando muitas crises existenciais dentro de si, crises em sua saúde, em seu corpo. Alguns creem que quando o apóstolo Paulo fala sobre as dores intensas que Timóteo sentia no estômago, faz referência à gastrite. Eu não sei. O que a gente sabe é que ele sofria de uma enfermidade no estômago que o afligia. Timóteo também está enfrentando alguns irmãos que desvalorizavam o seu ministério por causa da sua pouca idade. E além disso, Timóteo também enfrentava o gnosticismo, que foi uma heresia que ameaçou muito a igreja no primeiro século. E enfrentando todas estas crises, Paulo, o homem que tinha um amor por Timóteo, de pai para filho, um homem que amava Timóteo, os estudiosos dizem até que Timóteo era a pérola da coroa de Paulo. Paulo amava e o chamava de filho. E aí no capítulo 2, versículo 1, Paulo disse: tu, ó meu filho, fortifica-te. Aonde, Paulo? Na graça que há em Cristo Jesus. Quem é Paulo para falar isso? Paulo é um homem que sofreu naufrágio, sofreu açoites, foi picado por cobra, foi rejeitado. O texto diz que as pessoas zombavam do apóstolo Paulo. Todo tipo de sofrimento possível Paulo passou. E agora, no fim de sua vida, ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, a mesma graça que me deu força para chegar até aqui, a mesma graça que me deu força, Timóteo, para levantar dos escombros, Timóteo, a graça que me fortaleceu para pegar o evangelho mesmo quando eles zombavam de mim. Essa graça se fortifica. Sabe o que Deus está dizendo? A força na graça. Você está se sentindo fraco porque está tentando encontrar força no teu próprio braço, mas Ele está dizendo: tem de encontrar força no meu braço, tem de encontrar força. Aleluia! Glória a Deus! A graça de Deus também fortalece, irmão. E quer um exemplo disso? No final deste culto, o Espírito disse a mim: a minha graça que fortalece se manifestará nesta noite.
você que entrou com os pés vacilantes sairá com os pés firmados na rocha A graça de Deus também é ajuda. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O autor dos Hebreus disse: cheguemos com confiança. Aonde? No trono da graça. Para que possamos alcançar misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, glória! A graça de Deus também ajuda. Irmãos, eu poderia ficar aqui por muito tempo falando quais são as manifestações da graça, porque elas são muitas. Aleluia! Ela é uma só, que se manifesta de várias formas. Ela se manifestou muito presente no ministério do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo está traçando uma defesa de seu apostolado. Porque os irmãos em Corinto, aquele que ele chama de falsos mestres, estavam indagando, pela graça de Deus, estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo, porque Paulo não tinha andado com Jesus como andou os 12. É verdade. Porque Paulo não nasceu em território judaizante. Paulo é de Tarso da Cilícia, uma cidade pertencente ao Império Romano. Por causa disso, eles estavam questionando o apostolado de Paulo. Aí, no versículo 10, ele diz: porque a graça do Senhor esteve comigo, e ela não foi vã. Por quê, Paulo? Porque eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Aí ele continua: mas não eu, a graça de Deus que está comigo. Quando os homens, ministros e ministras de Deus entenderem que nenhum serviço que você presta para Deus é correspondência da força que há em você, então você chegará a um nível em que serviço excelente será prestado a Deus, mas Ele te dará consciência, não eu, mas a graça dele. Oh, aleluia! Vidas se converteram a Cristo, mas não por causa da minha eloquência e oratória, é porque a graça estava comigo. Eu orei, Deus curou, mas não é por causa da minha mão, é porque a graça está comigo. Eu orei, foram batizados, mas não saiu de mim, a graça está comigo. Mas eu quero traçar dois aspectos das manifestações da graça de Deus, que para mim são extraordinárias. Olha para o irmão que está do teu lado enquanto eu bebo água, porque eu não tenho potência vocal, então eu tenho que ficar bebendo água toda hora. Como é que Deus chamou uma menina como me chamou? O pastor Nilson viu o início do meu ministério, irmãos, eu gritava tanto que eu acho que as pessoas não conseguiam nem entender o que eu falava. Não tinha entendimento e conhecimento nenhum das Escrituras, mas a graça dele foi comigo. Oh, glória! Não tenho potência vocal, mas a graça dele me capacita. Aleluia! É a graça. Fala para o irmão que está do teu lado: a graça é capacitadora. É capacitadora. E a graça é suficiente. Agora que você já sabe, fala de novo para quem está do teu lado. Oh, glória a Deus! O que é a graça capacitadora? O texto de Romanos que nós lemos no capítulo 6 é um dos textos muito importantes para a compreensão do que de fato é a graça e do que a graça não é. Inclusive, é uma má interpretação de algumas falas do apóstolo Paulo em Romanos, que levam muitos dos teólogos da atualidade a desenvolverem o pensamento e a prática da hipergraça. Eu não considero uma hipergraça, porque a graça não pode ser maior do que ela já é. Não tem uma hipergraça. Mas eu prefiro utilizar o termo
que Dietrich Bonhoeffer utiliza, que é a graça barata. O que é a graça barata, Nath? É a graça que me livra da culpa do pecado, mas não me livra do poder do pecado. E se tem uma coisa que a graça de Deus não é barata. Ela custou um preço alto demais. Aleluia! E há alguns textos de Romanos que eles utilizam para isso. Mas aqui um conselho, aproveitando de que a grande maioria aqui é jovens. Porque qual é o problema dessas teologias equivocadas que levam a comportamentos equivocados? Porque veja, o texto diz que a fé vem pelo Ouvir. A fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Ah não, gente, eu vou perguntar para os teus pais